Olá, a paz do Senhor Jesus está no ar. Mais uma live Caminhos da Fé. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir esse vídeo depois de publicado. E você que vai assistir agora comigo ao vivo, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus e uma ótima tarde para vocês com a paz do Senhor Jesus. Bom, meus amados irmãos, agradecendo a Deus por mais um sábado que chegou, mais um mês, estamos no segundo dia do quarto mês do ano, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede em termos chegado até aqui. Obrigado, Senhor. E a live de hoje tem como tema uma igreja comprometida. É o tema da nossa live hoje. Vai compartilhando este vídeo aí com o maior número de pessoas possíveis. Tem uma pessoa aqui já querendo aparecer. Diga a paz do Senhor, crente. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Tá ficando esperto eles, irmão. Tá aprendendo mais um pouco, né, papai? Amém. Amém, crente. Amém. Crente. Amém. 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 Amém, né, meu amor? Amém. Tu quer fazer a live, é? Tu vai deixar papai fazer a live, vai? Vai não! Tu não vai deixar papai fazer a live, não? Diga, vou deixar sim, papai. Diga assim, ó. Vou deixar, diga. Não, isso aqui é o microfone de papai falar na live, tá bom? Ô, meu papai, deixa papai tirar, tá bom? Enganchou no pezinho, foi. Enganchou. Pronto, papai tirou, tá bom? Diga, meus amados irmãos. Diga, compartilha. Diga assim, compartilha. Diga, compartilha. Isso, compartilha a live do papai para que pessoas sejam alcançadas. Em nome de Jesus. Amém, meu papai. Diga a paz do Senhor para todo mundo. Amém. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Pronto, tu deixa papai fazer a live agora. Tu desce para papai fazer a live, desce. É o microfone de papai. Não, papai, não pode não. No microfone. Diga a paz do Senhor, crente. Diga. Diga amém. Diz amém. Pronto, então desce para papai continuar, tá bom? Bel, vem aqui, Bel. Ué. Tessalonicense está dizendo cheiro lindão. Diga outro. Diga outro. E ela está dizendo a paz do Senhor. Diga amém. Amém. Isso, glória a Deus. Vá para a mamãe, para o papai continuar a live, vá. Amém. Viu? Amém. Meus amados irmãos, continuando aqui. Né, vocês viram que o Ian está ficando mais esperto, interagindo melhor. Para a honra e a glória do nome de Jesus. Então está chegando por aqui já minha mãe, Maria de Lourdes, acenando. A Tessalonicense deu a paz do Senhor e disse cheiro lindão com o Ian, né? E ela está dizendo também, cada dia mais esperto. Pois é, Tessa, muito obrigado, Deus abençoe. Continuando aqui, meus amados irmãos, o tema da nossa live de hoje é uma igreja comprometida. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí no livro de Mateus, Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 25. Compartilhe esse vídeo aí com o maior número de pessoas possíveis, com os teus grupos, no WhatsApp, no Facebook, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, para que outras pessoas sejam alcançadas. Mateus, capítulo 25, versículo 1 adiante, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo,
tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vende, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, meus amados irmãos? Esta foi a leitura de hoje, capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, do versículo 1 até o versículo 13. Eu faço uma pergunta para você. Quem eram essas 5 virgens prudentes? Você sabe me responder quem eram ou o que elas representavam, essas 5 virgens prudentes? Antes que você responda, deixa eu dizer para você. Essas 5 virgens prudentes, elas representam a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Aí eu faço agora uma segunda pergunta para você. Quem eram essas 5 virgens loucas que a leitura falam? Que a leitura fala aqui na palavra de Deus, ou quem elas representam dentro deste contexto? Antes que você me responda, deixa eu te dizer também. Essas 5 virgens loucas também representam a igreja de Cristo na face da terra, com uma ressalva, tá bom? Vamos colocar essas 5 virgens loucas como representando a igreja de Cristo na terra, entre aspas. E daí nós vamos entrar no nosso assunto hoje, que é uma igreja comprometida. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Antes de tudo, quero deixar bem claro que o objetivo dessa live não é trazer um estudo bíblico, que o objetivo dessa live não é trazer uma doutrina, e também muito menos que eu seja um expert nesses assuntos. Mas como servo do Senhor Jesus Cristo, cumpridor do ID de Jesus, eu estou aqui apenas para transmitir uma mensagem da palavra de Deus ao teu coração, e espero que esta palavra toque profundamente na tua alma e você compreenda a grande responsabilidade que a igreja do Senhor Jesus exerce na face dessa terra. Observe que a leitura fala de 5 virgens prudentes e de 5 virgens loucas. Falam de 10 virgens, 5 prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Isto fala de uma igreja despreparada, de uma igreja que não está seguindo à risca a veracidade da palavra de Deus. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. É aquelas pessoas que acham que porque já aceitou Jesus, acham que porque ler a Bíblia, que já alcançou a salvação. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que meditar na sua palavra de dia e de noite, para não sermos pegos em contradições, para não sermos confundidos, para que saibamos manusear bem esta palavra. Nós temos que viver o que pregamos e pregar o que vivemos. Mas as loucas aqui, elas não estavam vivendo isso. Podemos comparar essas virgens loucas com aquele tipo de crente que acha que ele aceitou a Jesus e Jesus só quer o coração.
acha que Jesus não se preocupa com as suas vestimentas, acha que Jesus não se preocupa com a sua postura como cristão nessa sociedade tão banalizada pelo pecado. Acha que pode ser crente de todo jeito, acha que pode se misturar com o mundo, acha que pode ter a semelhança do mundo e está tudo bem. Mas nesta leitura aqui nós encontramos uma diferença muito grande. Porque a Bíblia vai falar também das virgens. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Isso fala de prudência. Isto fala de uma igreja comprometida, de uma igreja que estava preparada para enfrentar todo e qualquer tipo de ocasião que fosse encontrada pelo caminho. Sabe por que tem crente que ele pensa que está preparado? E o apóstolo Paulo disse que quando eu pensava que estava forte, aí eu estava fraco. E quando eu pensava que estava fraco, aí é que eu estava forte. Então o crente ele tem que ter o cuidado de ter o discernimento, de entender quando ele está realmente forte, baseado na palavra de Deus, e quando ele está fraco. Não é todo crente, irmão, que ele tem o dom, ou que ele tem a habilidade de ser um exorcista. O que é um exorcista, irmão Irã? É aquela pessoa que ela recebeu de Deus a capacidade e o poder de expulsar demônios. Mas não é todo crente que tem essa habilidade, que tem esse dom, que tem esse poder, se eu possa falar dessa forma. Você vai encontrar pessoas que passam 24 horas expulsando um demônio e o demônio não sai. E chega um irmão que em 5 minutos ele diz: olha, demônio, eu te ordeno em nome de Jesus, vai embora, não precisa muito choro, não precisa muita ladainha, não precisa grito. E ele diz: olha, demônio, em nome de Jesus eu te ordeno, sai deste corpo, e ele vai embora, entende, irmãos? Então nós estamos falando hoje aqui de uma igreja comprometida com Deus, de uma igreja que tem uma seriedade espiritual, e que ela sabe e compreende o teor da palavra. Não é uma igreja que ela maqueia a palavra ao seu gosto, ao seu prazer, porque tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que lê um versículo e quer que aquele versículo se aplique a todo o contexto. E não é assim. Vamos ver aí na sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 10, versículo 38. Abra aí a sua Bíblia para você ter uma melhor compreensão do que eu estou falando. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria. Vamos botar aqui Marta e Maria como as virgens loucas e as virgens prudentes, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. No versículo 41, Jesus diz: e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção, meus amados irmãos, para esta leitura, no que diz respeito a uma observação muito forte que talvez em todos esses anos servindo ao Senhor, pregando a palavra, você não tenha observado. Eu mesmo observei esta semana. Oi, é para botar na boquinha, vá. Eu mesmo observei essa semana. E fazem 30 anos que eu sirvo ao Senhor. Vamos ver de novo. No versículo 39, Marta, essa tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também
aos pés de Jesus. Olha, irmão, às vezes a gente não faz caso da palavra de Deus em alguns detalhes. Mas essa passagem diz que Maria assentou-se também aos pés de Jesus. Isso nos faz entender que Marta já estava sentada. Eu vou repetir. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta já estava sentada aos pés de Jesus. Chegou Maria, que também assentou-se aos pés de Jesus juntamente com Marta. Só que no versículo 40 diz que Marta, porém, andava distraída, ou seja, provavelmente depois que Maria sentou-se aos pés de Jesus, Marta se levantou preocupada. Não, Jesus veio nos visitar, Lázaro está trabalhando, porque elas eram irmãs de Lázaro. Lázaro está trabalhando, não está aqui, então eu vou ter que cuidar em algumas coisas para servir ao mestre. Eu vou ter que cuidar no almoço, eu vou ter que preparar um lanche, eu vou ter que limpar a casa porque eu não estava esperando esta visita. E Marta, distraída com esses afazeres, aproximou-se de Jesus incomodada porque a sua irmã Maria não estava também lhe ajudando. Meus amados irmãos, é interessante que dentro da palavra de Deus nós encontramos isso. Sabe, tem crentes que ele nem serve a Jesus direito. Ou ele serve a Jesus de uma forma tão exagerada que ele não tem agradado ao Senhor neste exagero. Eu falei certa vez no ciclo de oração para as irmãs da comissão que muitas vezes nós achamos que estamos servindo a Jesus direito. Que muitas vezes nós achamos que estamos servindo a Jesus da maneira correta. Que muitas vezes nós achamos que aquela forma que nós estamos servindo a Jesus, ela é a correta, ela é a verdadeira. E nessa ansiedade, nesse anseio de servir a Jesus da forma correta, muitas vezes nós servimos errado. Jesus, naquela tarde que ele foi corrigindo, não sei se foi tarde ou se foi manhã, naquele dia em que Jesus foi visitar Marta e Maria, Jesus não estava preocupado em ser servido, mas Jesus estava preocupado em servir. E Maria entendeu isso e sentou-se aos pés de Jesus como alguém senta à mesa para ser servido. Marta, não entendendo isso, ficou afadigada, preocupada em servir melhor, fazer melhor, dar o melhor. E muitas vezes nesta correria nós não estamos dando o melhor para Jesus. Está dando para entender, meus amados irmãos? Então Marta se colocou aqui como uma virgem louca, que não tinha prudência, que não estava servindo a Jesus com comprometimento. E tem pessoas que nem servem a Jesus com comprometimento, e aquele que está servindo com comprometimento, aí vem aquele outro e diz assim, olha, deixa isso, vamos fazer assim, porque desta forma é melhor. Só que nesse caso deu errado para Marta. Porque Marta foi falar exatamente com Jesus. Ó, Senhor, tu não está preocupado? Tu não está vendo que eu estou aqui no corre-corre medonho para cuidar da casa, para te servir melhor? Estou aqui limpando a casa, preparando o almoço, preparando um lanche para o Senhor comer depois do almoço. Estou aqui nessa correria e Maria fica aí aos teus pés ouvindo a tua palavra como uma pessoa desocupada que não tem o que fazer. Aí Jesus diz, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Pare de se preocupar, irmãos, com detalhes. Porque tem pessoas que se preocupam porque crente não pode vestir bermuda, porque crente não pode usar brinco, porque crente não pode usar batom, porque crente não pode dar massagem no cabelo, não pode pintar o cabelo, não pode fazer as unhas. E Jesus, ele não está preocupado com isso. Jesus, ele está preocupado com a pessoa que assente-se aos seus pés, compreenda a profundidade da palavra e se alimente dela. É com isso que Jesus está preocupado. Aí tá lá as Martas da vida preocupada. Ah, crente não pode usar brinco, crente não pode usar batom, crente não pode... Ah, Senhor, tu não te incomoda, Senhor? Aquela crente ali, ela tá usando brinco.
Aquela crente ali, ela está usando batom. Aquele crente ali, Senhor, ele está usando bermuda. Aquele crente ali, Jesus, ele joga bola. Aí Jesus diz, as Martas da vida, você está muito ansiosa, muito afadigada por coisas banais. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Eu não estou dizendo, compreendam. Pelo amor de Deus, para depois não dizerem, o irmão Irã está espalhando por aí que pode jogar bola, que pode vestir bermuda, que pode usar brinco, que pode usar batom, que pode usar pulseira, que pode usar trancelim, que pode fazer e deixar de fazer. Não é isso que eu estou dizendo. Entenda o teor da palavra. Eu estou dizendo que como cristão nós temos coisas mais importantes para nos preocupar. Exemplo. Você está preocupado com as suas vestimentas espirituais? A gente olha muito as vestes dos outros. Mas e a minha veste? A gente olha muito porque o irmão está jogando bola. Mas muitas vezes quando ele vem do campo, ele vai para casa, toma um banho, troca de roupa, pega a palavra, vai ler, faz a sua oração no seu quarto. E você que está olhando tanto o irmão jogando bola, está orando? Ah, aquela irmãzinha que usa brinco, que usa batom. Mas ela tem uma comunhão tremenda com Deus. É sobre isso que nós estamos falando nesta tarde. Sobre uma igreja comprometida com Deus. Tá, eu sei que a Bíblia diz que nós devemos fazer a diferença. E era o que Maria estava fazendo, a diferença naquele dia. Aos pés de Jesus. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E por muitas vezes nós confundimos esta palavra. É claro que uma crente, uma serva de Deus, ela não vai andar aí pela rua com aqueles shortinhos mostrando tudo. É claro que uma crente, ela não vai andar por aí com aquelas calças compridas acochadas que mostra todo o detalhe do seu corpo. É claro. Mas quando Jesus disse, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, Jesus queria dizer que a diferença está na comunhão, está no tratar de Deus, está no agir de Deus na vida daquela pessoa. A Bíblia diz ainda que a mesma morte que morre o ímpio, o justo pode morrer. Esta semana mataram uma criança de 6 anos. Como mataram 2 jovens aqui também, no meu bairro, em Ponte dos Carvalhos. A diferença está no destino entre esses 3 óbitos. Aquela criança de 6 anos, ela ainda está vivendo o tempo da inocência. E se ela está vivendo o tempo da inocência, há salvação para ela. Mas vamos dizer que foi um crente que morreu assassinado. Recebeu também uma bala perdida. Um membro da igreja comprometido com a obra. Um presbítero, um pastor, um diácono. Morreu comprometido com a obra. Aí você vai dizer assim, oxente, o irmão morreu assassinado. E aqueles 2 jovens morreram assassinados. A diferença visivelmente, olhando pelos olhos materiais, não há diferença. Todos eles morreram baleados. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí agora nós vamos ver a diferença espiritual, que é o destino final desses óbitos. Para onde vai a alma de cada um? Aí nós encontramos aquela referência, a parábola do rico e de Lázaro, que era um mendigo. Não Lázaro, o irmão de Marta e Maria, mas Lázaro, o mendigo. Os 2 eram diferentes no parecer. Um era pobre, o outro era rico. E também se deu a diferença no destino final. Um foi para o seio de Abraão e o outro para o Hades, para a tormenta. Então a gente tem que ter cuidado na interpretação da palavra de Deus. E mais uma vez eu repito, não estou dizendo que é ou que deixa de ser pecado. O que eu estou dizendo é que a nossa preocupação deve ser com a nossa vida espiritual e com a vida espiritual do nosso próximo. Uma igreja comprometida
Não é uma igreja que pega um texto isolado e tenta trazer a Bíblia para o seu desejo, para a sua vontade. Aí nós encontramos aqui 5 virgens loucas e 5 virgens prudentes. Nós encontramos aqui a Marta se comportando como louca e Maria se comportando como uma prudente. 2 igrejas aqui diferentes. Uma igreja preocupada com a vida eterna e uma igreja preocupada com a vida cotidiana. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Em qual igreja você se enquadra? Qual das 5 virgens você representa? Ou você é representado por qual das 5 virgens? As 5 loucas, que elas iam para a igreja, elas ouviam a palavra, elas liam a Bíblia, porém elas não seguiam à risca a palavra do Senhor. Elas não tinham reserva espiritual. Elas não tinham comprometimento, porque esse azeite aqui fala de comprometimento. Fala-se de entrega. De esperar Jesus com entrega, com comprometimento, com lealdade, com fidelidade à palavra do Senhor. E Maria escolheu isso, e foi isso que ela entendeu. Ela escolheu a boa parte. E essa boa parte que Maria escolheu não será tirada. Isso aqui, irmão, não se trata de mulher desocupada, não. Isso aqui não se trata de 2 irmãs que uma tinha responsabilidade com a casa e a outra não tinha, não. Isso aqui é um fato isolado. Foi uma visita que ela recebeu do Mestre, do Filho de Deus, e Maria entendeu isso. Quantas vezes Jesus quer falar contigo? Quantas vezes Jesus te chama, te convida para orar de madrugada, te convida para ir ao ciclo de oração, te convida para ir à igreja, mas você está tão ocupado, tão preocupado com as coisas cotidianas, tão preocupado com a vida financeira, social, que não tem tempo para sentar-se aos pés do Mestre e receber uma mensagem gloriosa de salvação, um avivamento espiritual. Olha, Deus está falando contigo nesta tarde. Encontra tempo para o Senhor. Busca tempo para Deus. E Deus, Ele quer falar contigo. Já começou a falar contigo nesta tarde através desta palavra. Seja você também uma igreja comprometida com o Senhor. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. É isso que eu tenho pedido todos os dias ao Senhor. Me ajude a ser uma igreja comprometida, Senhor. Me ajude a ser uma igreja zelosa pela Tua palavra. Me ajude a seguir os Teus desígnios, a Tua vontade, o Teu querer. Não é fácil. Que as pedradas vêm, as dificuldades vêm, as provações vêm, as tentações vêm. Mas a gente pede a Deus azeite para colocar em nossa botija, para que quando chegar a hora do noivo vir buscar a sua igreja, nós não estejamos despreparados, nós não tenhamos tido comprometimento, nós não tenhamos tido lealdade, mas que nós possamos estar comprometidos com a palavra de Deus. E o Senhor está te alertando agora, para que amanhã não seja tarde demais, para que você não vá buscar azeite na hora que o noivo chegar para buscar a sua igreja, será tarde demais. Não adianta se arrepender quando Jesus raiar nas nuvens, porque não vai haver mais tempos para arrependimento. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai dizer, eu sabia, mas não dei ouvido. Me dá uma chance, Senhor. Quando ela começa a bater na porta, é dizendo, Senhor, me dá uma chance, abre minha porta. Eu errei, mas eu te servi por 30 anos, por 40 anos, mas eu estava tentando. Mas você não fez a vontade do Senhor como deveria fazer. Você estava mais preocupado em agradar a homens. Você estava mais preocupado em massagear o teu ego.
Você estava mais preocupado em obedecer estatutos humanos do que os estatutos bíblicos, que é a palavra de Deus. Abra os seus olhos enquanto é tempo e siga à risca a palavra de Deus. Amém, meus amados irmãos? É esta a palavra nesta tarde, não vou mais adiante. Foi até aqui que o Senhor mandou. E eu tenho certeza que Ele já falou ao teu coração. Tá? Para encerrarmos e depois fazermos a oração, quero registrar aqui ainda a presença da irmã Edivânia Alves, né, que está dando a paz do Senhor. Amém, irmã Edivânia? Deus te abençoe e seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus também. Amém? Meus amados irmãos, eu esqueci de falar e eu quero agradecer a Deus. Eu não sei se eu já falei. Já faz mais de um ano que, graças a Deus, estou fazendo essa live. Essa live começou despretensiosa. Eu ia fazer apenas uma live e depois Deus tocou no meu coração para eu continuar. Então essa live comecei a fazer todos os dias, mas cansei a voz, a garganta, estava ficando cansado, fraco. E no ato de sabedoria, pedir sabedoria a Deus, estou fazendo agora só aos sábados e domingo. E graças a Deus, desde que comecei essa live, já faz um ano, para a honra e a glória do nome de Jesus, mais de um ano, para a honra e a glória do nome de Jesus, que essa live está no ar. Não é fácil. Desde o início vocês viram aí que eu falava, não foi fácil. Deus já havia me alertado que não ia ser fácil, que o inimigo ia se levantar com as suas pedradas, com as suas setas, com os seus dardos inflamados. Mas o Senhor Jesus tem quebrado toda seta, todo dardo inflamado do maligno e tem me dado vitória. É um ano pregando a palavra de Deus aqui no Facebook. E eu louvo a Deus. Tem sido pouco, irmão, o número de pessoas que vêm assistir a minha live. 3, 4 pessoas, 5. Já chegaram até 10. Mas diminuiu esse número. Eu sei que a palavra de Deus ela não é atraente. Em alguns casos. Mas eu tenho permanecido. Já tive vontade de desistir. Se não vou ficar aqui falando para 2 pessoas. Mas muitas vezes Deus quer falar para essas 2 pessoas. E Deus tem me mantido firme aqui. E eu vou continuar pregando a palavra do Senhor. Ainda que seja para uma pessoa. Se eu souber que essa uma pessoa foi transformada pelo poder da palavra de Deus, através da live que eu estou trazendo aqui, eu vou ficar muito feliz. Porque uma alma para Deus, ela tem muito valor. Amém, meus amados irmãos? Vamos orar. Nesta oração nós vamos apresentar a irmã Milena, tá? Que foi vice-dirigente aqui em Rua 17, Alto dos Índios. Ela agora me parece que está na Rua 29, não sei. Né? E ela, infelizmente, essa semana ela foi acometida por uma enfermidade. E toda a igreja aqui em Ponte dos Carvalhos, acredito que no Brasil, está orando por esta serva. Vamos orar pela irmã Milena. Né? Ela precisa de nossas orações, ela precisa de um milagre. E nós vamos orar para Deus abençoar a sua filha. Orando pelo seu esposo, o auxiliar Tiago. Orando pela sua filhinha que tem apenas alguns meses de vida. Para que Deus dê vitória, irmão. Não é fácil. Tá? Vocês não têm ideia, mas quem conhece sabe do que eu estou falando. Não é fácil. Mas Deus há de dar vitória à sua filha em nome de Jesus. Vamos orar por todas as pessoas que nós temos orado aqui na nossa live. Né? O irmão Soniel Amaral, o pequeno Pietro que fez cirurgia essa semana. Vamos orar para que Deus dê vitória. O Jedson, né? O Paulo de Bem. Vamos orar também pelo irmão Soniel Amaral. Vamos orar pela Joelma Santos Santiago, pela Josielma Maria e o seu esposo Marcos e suas filhas. Vamos orar pela Joseilza Mendes, para que Deus traga esta vida de volta. Vamos orar pelas suas filhas também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Orar por todos que entraram na live, que comentaram, que estão apenas assistindo e não comentaram, mas Deus sabe que você está aí assistindo também. Deus abençoe. Desculpa, tá? Poderosamente em nome de Jesus. A irmã Joelma Santos Santiago está chegando por aqui também, dizendo a paz do Senhor, irmão. Deixe um versículo para mim em nome de Jesus. E a Edivânia Alves está dizendo, irmão,
peço que ore por Francisco, que está no hospital com a doença do rato, a leptospirose. Vou orar sim, minha irmã, em nome de Jesus. Eu já falei aqui, eu também tive essa doença em 2014. Fui contaminado com a leptospirose, a doença do rato. Fui diagnosticado depois de 7 dias, né? A médica praticamente me desenganou porque ela disse que essa doença ela mata entre 24 e 72 horas. Ou seja, de 24, é de 1 dia a 3 dias para óbito. Eu passei 7 dias aqui em casa, sofrendo com as dores e sem diagnóstico nenhum. Perdi 7 quilos em 10 dias. Perdi 10 quilos em 7 dias. Estava definhando, ficando cego. Tudo que eu comia eu botava para fora. Dor de cabeça, porque vem com ela a meningite, a hepatite, dores na batata da perna, fraqueza. Mas Deus me trouxe de volta para estar aqui dizendo que Jesus é fiel e pode operar milagres. Vamos orar. Contudo, seja feita a vontade de Deus na vida do Francisco. Tá bom, irmã Edivânia? Mas nós vamos orar. A Joelma Santos está dizendo, entrei agora porque eu estava ocupada. Amém, minha irmã? Mas seja bem-vinda em nome de Jesus. E ela pediu um versículo. E eu quero deixar aqui um versículo para a meditação da irmã. Que se encontra eu vou abrir aqui, irmão. Não tenho costume, mas eu vou abrir aqui, viu, irmã? Recebe aí a palavra, tá bom? Quando eu abrir, eu vou ler o versículo 13 para a irmã Joelma Santos Santiago, tá bom? Olha, por incrível que pareça, eu fechei a Bíblia e eu abri e bateu na leitura onde eu fiz, tá bom? Mateus capítulo 25, versículo 13, que diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, minha irmã? Foi essa palavra que saiu para a senhora na tarde deste dia. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus capítulo 25, eu disse onde abri esse versículo 13, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento eu entro diante da Tua presença para exaltar o Teu nome e te engrandecer na beleza da Tua santidade. Em seguida, ó Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, que Tu nos concedesse de mais um sábado, mais uma semana, mais um mês estarmos aqui diante da Tua presença. Pai querido, trazendo a mensagem da Tua palavra. Abençoa, Deus, cada um dos Teus filhos que estão aí do outro lado, assistindo a live, aqueles que vão assistir o vídeo depois de publicado. Meu Deus, recompensa cada um com bênção dos céus, entra com cura, com salvação. Visita o Francisco, Senhor, naquele hospital. Essa doença que hoje ele está enfrentando, eu também enfrentei, Senhor. E Tu trataste comigo de uma forma maravilhosíssima. Tu podes tratar, Senhor, com ele também da mesma forma. Contudo, ó Deus, seja feita a Tua vontade, porque os Teus mistérios na vida de cada um é diferente, não é igual, Senhor. Mas nós cremos no milagre. Meu Deus, abençoa Joelma Santos Santiago, sua família. Abençoa a irmã Edivânia Alves. Abençoa a Tessalonicenses. Abençoa a minha mãe Lourdes. Abençoa, Deus, todos quanto entraram na live, Senhor. Meu Deus, recompensa cada um com bênção dos céus. Pai querido, abençoa, Senhor, a Tua serva, a irmã Milena, ó Deus, que está enfrentando aquela enfermidade terrível, Senhor. A última palavra é Tua. O diagnóstico final é Teu, ó Deus querido. Estende as Tuas mãos sobre a vida da Tua filha, que é ainda tão jovem, que tem um esposo jovem, que tem uma bebê para cuidar. Pai querido, Tu és o Deus que cuida.
Assim como a galinha cuida dos seus pintainhos, está escrito na tua palavra. Vai lá naquele hospital, Senhor, e visita a tua serva. Ah, Deus, que ela volte para contar o testemunho. E o seu testemunho salve, Senhor, milhares de vidas para o teu reino. Ah, Deus, abençoa a tua família, a família dela que está orando, a família cristã, que assim como eu, em peso, o Senhor se levantou em oração pela tua serva. Abençoa, meu Deus, o irmão Soniel Amaral, dá vitória ao teu filho, conceda-lhe aposentadoria e saúde, a sua esposa, a irmã Aline, seus filhos, seus netos. Meu Deus, abençoa, Senhor, a Josielma Maria, seu esposo Marcos, suas filhas, a pequena missionária Jaciane, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa, Deus, o pequeno Pietro, lá em São Paulo, capital. Tu és o Deus de perto e o Deus de longe. Vai lá, cuida daquela criança que está cirurgiada, ajuda sua mamãe, seu papai, suas irmãs, Senhor, em nome de Jesus. Dá saúde, Senhor, àquela família. Abençoa o Gédson, Deus, o Paulo de bem. Meu Deus, tu és médico dos médicos, tu és a própria cura, Senhor. Em nome de Jesus, dá vitória a essas pessoas que eu tenho mencionado. Meu Deus, vai na justiça. Meu Deus, inquieta aquele juiz, aquele promotor, aquele advogado. Meu Deus, eu vi, Senhor, no ciclo de oração que tu assina, meu Deus, pelo outro. E ninguém pode te questionar, ó Deus, porque tu és o dono de tudo e todas as coisas estão, Senhor, em tuas mãos. Abençoa o Baldo, dá vitória ao teu filho, conceda-lhe aposentadoria. Teu servo confia, acredita na tua palavra, Deus. Dá vitória a ele. Meu Deus, abençoa minha família, minha esposa, meus filhos. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos de todo mal, Senhor. E o teu Espírito Santo habite neste lugar e habite na casa dos teus filhos que estão assistindo esta live, Senhor, na tarde deste dia. Fica conosco. Essas bênçãos eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos poderosamente. Não se preocupe que eu posso ter me esquecido de mencionar alguém. Mas Deus, ele não se esquece, irmãos. Deus, ele sabe da tua necessidade. Deus sabe do que você está passando e do que você precisa. Antes mesmo que palavra alguma fosse formada no teu entendimento, Deus, ele já sabe do que tu precisas. Amém? Que Deus nos abençoe poderosamente. Está chegando por aqui também a irmã Adna Silva. Deus abençoe poderosamente. Abençoe a serva do Senhor, que é secretária aqui em Rua 17, Alto dos Índios, na comissão. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus, tá bom? Abençoe teu esposo também e teus filhos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus nos permitir, com mais uma live Caminhos da Fé. E o tema Deus proverá. A Tessalonicense está chegando por aqui ainda dizendo amém. Que Deus te abençoe muito. Obrigado, minha irmã. E a Adna Silva também está dizendo amém. Deus abençoe a irmã Vanja também, né? Nunca mais apareci por aí. Comunica para ela aí, Adna, em nome de Jesus, que eu estou mandando a paz do Senhor para ela, tá bom? Que Deus recompense cada um de vocês com bênção dos céus, tá bom? E se eu deixei de mencionar alguém aqui é porque não aparece para mim, tá bom? O comentário. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau e a paz do Senhor.